tarde a todas as mulheres, a todas as pessoas que vão entrando. Hoje eu quero falar sobre... Olha, eu estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante. O que adoece as mulheres? Por que hoje a maioria das mulheres estão a ficar doentes? Por que as mulheres não estão... Se as mulheres cuidam, olha só a Ana, se as mulheres cuidam delas com o devido respeito, o que está a fazer com que as mulheres adoeçam, certo? A minha live era para ser às 18h30, acabou por ser agora. Eu acho que é importantíssimo nós cumprirmos com aquilo que nós dizemos que fazemos. O primeiro passo é isso, e é o que eu estou a fazer, é cumprir com aquilo que eu digo que eu estou a cumprir. Beijo, minha querida. E é muito importante nós falarmos sobre doenças que estão a originar no corpo físico da mulher. E por quê que essas doenças estão a originar? Por causa do emocional que não foi cuidado. Porque esta mulher, ela tem uma trava. Esta mulher, ela está limitada dentro do seu campo emocional. Esta mulher, ela não está a conseguir conectar com ela de verdade. Ela está cheia de dúvidas. Então, automaticamente, eu falo de mim, eu gosto muito de me pôr no exemplo. Eu já fui uma mulher cheia de dúvida. Eu já fui uma mulher insegura no meu campo emocional. Eu entrava em relacionamentos tóxicos, porque eu não tinha confiança. E automaticamente, por fato de eu precisar desenvolver, a vida me mandava pessoas que também estavam tóxicos, também estavam doentes emocionais com eles, para que nós os dois pudéssemos ajudar um ao outro a curar. Nada na vida é por acaso. Eu hoje tive uma queda, um entorse no meu pé. Graças a Deus, a pomada que o meu pai tem aqui em casa, o que eu tinha para o meu pai, que o meu pai não está mais aqui, está no Aveiro, eu pus no meu pé e aquilo ajudou. Mas o que originou aquela queda? Ah, não, Ivanilda, é simplesmente uma queda. Eu, Ivanilda Ramos da Veiga, eu não acredito no acaso. Eu acredito que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer por algum motivo. É a vida constantemente a nos dar sinais sobre coisas. É nós que estamos a andar dispersos e a tomar como natural o que não é normal. É simplesmente sinais que a vida está constantemente a nos mostrar. Então, se eu não puder perceber o meu emocional, se eu não tiver cuidado comigo, com o meu corpo, se eu não parar para me ouvir, como é que eu vou conseguir saber se eu estou bem emocionalmente ou não? Por que muitas mulheres estão a ficar doentes nessa fase? Principalmente na fase dos 30, 40, repara que é uma etapa onde a mulher, o hormônio da mulher sofre vários contratempos, várias alterações. E esta mulher, muitas das vezes, ela é apanhada de surpresa e ela não sabe lidar com as suas emoções. Ela não sabe lidar com os hormônios que estão saltitantes dentro delas. Porque ela não foi ensinada isso. Ela vai achar que é normal. Mas, mulheres, isso não é normal. São coisas que estão acumuladas dentro de nós. Os hormônios é normal saltitar. Porque a fase, a etapa da vida, há transformação no nosso corpo. Essa transformação, ela é necessária. Mas só que quando nós não temos conhecimento, só que quando nós não sabemos nos cuidar, só que quando há um emocional doentio, o que acontece? Acontece que o fator vem em dobro. Por isso é que muitas mulheres se sentem cansadas. Por isso é que muitas mulheres estão sem energia, sem ânimo. Então, peraí. Eu vejo mulheres com 60, 70, 80 anos, mulheres cheias de vitalidade. Então eu quero acreditar que é porque eu estou a envelhecer, ou porque eu não estou a cuidar de mim como é devido. Ou porque eu não estou a olhar para as minhas emoções. Ou porque eu não estou a parar para ter tempo para mim. A vida constantemente, ela nos obriga a ter tempo para nós. Se nós não tivermos tempo, porque eu quero tirar um tempo para mim, a vida vai te obrigar a tirar um tempo para que tu possas olhar para as tuas emoções, para que tu possas olhar para ti. Se nós não pudermos abdicar do tempo para algo mais sagrado que somos nós, qual é o tempo que nós estamos a abdicar para os outros? Se esse tempo ele
ele não é verdadeiro, ele não é genuíno, não é algo, ainda que tu diga assim, não, eu tiro tempo porque eu amo eles. Mas tu não tiras tempo para te amar. Então como é que tu sabes realmente amar os outros? Porque tu não sabes te amar. Tu não sabes olhar para ti. Tu não sabes cuidar das tuas emoções. E se nós não soubermos... estamos a chegar numa era que mulheres que não aprendem a lidar com as suas emoções, elas vão ficar cada vez mais vazias e sem rumo. Por quê? Porque elas não vão saber lidar com a mudança, com os emocionais das pessoas. Porque quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, não é o mundo lá fora que vai mudar. Não é as pessoas que vão ser mais meigas para mim. Não, eu vou continuar a lidar com essas mesmas pessoas. Mas só que o meu olhar, o meu ponto de vista, o meu equilíbrio emocional já não vai entrar mais em conflito com aquelas pessoas que estão instáveis emocional. Por isso é que é importante eu cuidar de mim. Por isso é que é importante eu cuidar do meu emocional. Para que depois eu não tenha que comprar dinheiro para gastar dinheiro numa medicação caríssima. E fora que eu sou contra a medicação, não é porque eu sou contra há medicações boas, há mais, mas nós sabemos que toda medicação ela é adulterada. E quando eu tomo, pelo fato dela ter adulteração para tratar daquele caso, ele pode me originar outro tipo de fator, outro tipo de doença. É claro que chega uma altura que nós somos obrigados a tomar medicação, porque nós não cuidamos de nós como indivíduo, porque nós não tivemos tempo para nós. Esse tempo para nós, ele é precioso. É um tempo onde eu quero calar todas as vozes lá fora para ouvir a minha voz, para poder me conhecer quem eu sou. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso interior. Porque quando eu paro para ouvir a voz do meu interior, eu vou ter plena certeza de que as decisões que eu estou a tomar porque eu as quero tomar, não porque alguém me influenciou a tomar. Nós precisamos entender que o caminho, ele é um para o nosso sagrado, para o nosso eu. E nós somos seres tridimensional, sabe? Como assim, Ivanilda, tridimensional? Porque nós temos uma conexão psíquica com o alto. Mas eu não todos nós temos. Só que quando eu não consigo captar com o alto, é porque eu tô com meu chakra coronário cheio de toxinas. O emocional tá barulhento. Eu não consigo. Muitas pessoas dizem assim, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do teu sagrado. É a conexão contigo. Se tu não estás a ter conexão contigo, como é que tu queres ouvir a voz de Deus? Se antes, primeiramente, tu precisas aprender a ouvir a tua voz. Como é que tu estás a cuidar do teu emocional se tu não silencias? E uma dos fatores que eu abri a live para falar é sobre doença nas mulheres. E a doença, o primeiro corpo que fica doente é o corpo emocional. Por quê? Porque é onde nós sentimos todas as emoções. É onde, desde criança, os nossos emocionais ficaram lá registrados. Eu, quando eu era miúda, aquilo que eu ouvi dos meus pais, ele fez-me uma programação em mim. Eu sou dotada de uma programação daquilo que eu ouvi dos meus pais. Se eu não cuidei, aquilo ainda está dentro de mim a reverberar. Aquilo ainda está dentro de mim a pulsar como emoções. Nós temos programações que vieram dos nossos pais, das pessoas que nós convivemos. Ontem eu estava a falar, eu sou Ivanilda. Eu hoje já me aceitei. Eu me amo. Eu me amo assim como eu sou, mas eu tive série de problemas com a minha aceitação. Porque quando eu era miúda, eu tinha esses lábios grossos, que hoje até é muito bonito, mas antigamente era inaceitável uma mulher ter lábios grossos, uma mulher ser musculada. Então eu não era aceite, eu não era bem vista quando eu era criança. A minha mãe está-me a ligar. É porque eu liguei para ela não atendeu, mas eu já retorno. Então o que aconteceu? Espero que depois eu não fique sem som. Aconteceu que isso dominou a minha imagem sobre mim. A minha imagem ficou perante aquilo que os outros achavam que era.
A minha mãe está-me a ligar. Eu já retorno para ela, que eu preciso acabar esta live. Sobre doenças emocionais, nós estamos a ver várias mulheres com câncer. Isso não é normal. Já foi comprovado, já foi diagnosticado que o primeiro corpo a sentir o câncer e outras doenças como síndrome de burnout e várias outras é o corpo emocional. Então isso é para nos dizermos que sim, a terapia ela é vida, a terapia ela cura, a terapia ela transforma de dentro para fora. Nós não podemos banalizar mais aquilo que é importante em nós, porque se nós banalizarmos, do que será de nós? Se nós não pararmos para escutar, qual é a minha programação? Eu estou a ser resultado de quem hoje na minha vida? Do que eu mais tenho medo? Por que eu ainda sou insegura com as minhas próprias vozes? Por que eu ainda duvido de mim? Porque todas as vezes que eu duvido de mim, que eu tenho uma insegurança com a minha pessoa, que eu estou instável emocional, é porque dentro de mim não há uma validação comigo. Dentro de mim há uma guerra existencial. Porque a alma quer uma coisa, o corpo quer outro. Porque ainda está muito dominado no ego, muito dominado no espírito. Não, muito dominado no ego e não no espírito. E nós precisamos entender que o caminho é da salvação para a tua alma. A terapia ela não quer te dar algo ou falar sobre o ego. Eu poderia estar aqui a falar sobre várias outras coisas, mas eu resolvi ser terapeuta porque eu sei o quanto é importante mulheres buscarem a cura. Eu sei o quanto é importante e eu sei que também muitas mulheres não estão prontificadas ainda para ouvir sobre isso. Sabe por que muitas mulheres ainda não estão prontificadas? Porque lidar com as nossas próprias emoções não é um caminho fácil. Não é um trabalho de chegar e acontecer. É preciso ter concentração, é preciso ter mentalidade para que eu diga assim, realmente eu estou a precisar disso. Porque o primeiro campo, o primeiro lugar é aceitar que eu preciso de ajuda. E aceitar que precisar de ajuda é deixar o ego de lado. É deixar o ego não te dominar. Porque se o ego te dominar, que será da tua vida? Muitas das vezes o ego, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele quer tudo fora. E muitas das vezes nós vemos pessoas vazias por dentro. Nós vemos pessoas desconectadas com o caminho, com o propósito. Por quê? Por causa da razão que nós queremos dar ao ego. Eu tenho medo de viver uma vida toda errada porque eu quero dar vontade ao ego e esquecer de mim. Eu tenho medo, um pavor enorme de tentar dar vazão ao mundo, esquecer de mim. Eu acredito que todas as mulheres, no fundo, também têm esse vazio interno. Porque o ego, ela nos convida a viver para fora. É tudo fora, não é dentro de nós. Não é aquilo que nós sentimos. E nós precisamos voltar para sentir que realmente nós somos humanos. Que nós somos mulheres, que temos vastas emoções dentro de nós. E que tem horas que nós não vamos sentir bem. E que está tudo bem. Mas eu preciso saber lidar com as minhas emoções. Porque se eu esconder dentro de mim, é como um vaso. Eu escondo lá dentro, no terreno, um lixo. Não consigo dar frutos. Por quê? Porque eu estou a guardar algo que está a minar aquela terra. Eu estou a guardar algo que está a deturpar aquele vaso de dar frutos. Porque eu não estou a conseguir ter coragem de tirar o lixo que está lá, porque a vida toda alguém me fez acreditar que aquilo era bom para dar frutos. E isso, muitas das vezes, são crenças nossas. É a nossa crença nos dominar. É a nossa crença nos limitar. E se nós não tivermos capacidade, eu digo muito que se nós não sairmos do lugar de coadjuvante da nossa história, entender de que se eu não tomar decisão para buscar curar o meu interior, buscar dar voz àquilo que realmente eu acredito, conectar com o meu eu mais sagrado, viver uma vida que realmente tenha prazer, viver uma vida que realmente eu possa dar o melhor de mim. Porque eu não estou a dar o melhor porque os outros querem o melhor de mim, porque eu sei que os outros
Ainda que não compreendam, os outros merecem esse melhor, porque o projeto que está à minha frente do ser humano, ele carrega algo que é sagrado, da mesma forma que eu entendi que eu carrego esse algo sagrado. Então não começa a não ser uma necessidade do outro, mas de eu querer servir o outro da melhor forma, de eu querer entender o quanto é importante e valioso a vida que o outro carrega, porque eu entendi isso em mim. Porque todas as vezes que eu tentar fechar os meus olhos e dizer assim, que todo o lixo saia para fora, que eu não fique mais limitada dentro de mim. Nós estamos, sabes o quê? Nós estamos a abrir o campo para a cura. O campo para a cura, ele é um caminho onde nós temos que aprender a confrontar com as nossas emoções. Onde nós temos que aprender a lidar com os momentos menos bons e sabermos de que esses momentos menos bons, dele vem a verdadeira transformação que nós precisamos. Eu espero que todas as vezes, eu digo muito, eu não quero fazer uma live só por fazer. Eu quero tocar corações. Eu quero que pessoas sejam tocadas e transformadas, porque eu sei o quanto isso é valioso. Eu tenho convicção do quanto isso é transformador. Mas do que eu posso fazer para convencer? Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu quero simplesmente estar aqui posicionada como terapeuta, como mulher, como mãe, como mulher que chora, que ri, que tem as suas falhas, mas que está a encontrar todos os dias um caminho para ela se autocurar. Então, quando eu busco esse caminho da minha própria autocura, é da minha verdade. É algo que sai de dentro de mim. Porque quando eu levo a minha verdade, algo que realmente é a minha transformação, automaticamente eu convido alguém a viver. Automaticamente eu toco corações. Automaticamente eu estou a conseguir entrar no lugar e bater com as crenças. Porque eu também, para eu hoje estar aqui, eu bebi muito conteúdo. Eu bebi muita coisa para poder quebrar as crostas. As crostas, muitas das vezes, elas ofuscam a pedra preciosa que nós somos. Então eu quero te dizer, não deixe que nada te tire do teu caminho. Não deixe que nada te impeça de viver a tua verdadeira vontade da tua alma, sabe? É mais do que sonho. Porque eu posso sonhar em viajar, mas ser alguém que transforma a vida do outro, transformar a tua vida, buscar a cura de dentro de ti e poder ajudar as pessoas que tu amas a se curar, ele é muito mais do que um sonho. É algo transformador e é algo que vai para uma vida inteira. Porque quando eu levanto para me curar, hoje como a mãe que eu sou, ainda no outro dia eu tive numa palestra que me perguntaram qual é o objetivo hoje, tendo a consciência do quanto as mães oprimem e limitam os filhos. Qual era o meu sonho para o meu filho hoje? Eu disse, eu não tenho sonhos para o meu filho. Eu quero que o meu filho seja livre. Eu quero que o meu filho voe. Eu não quero mais, claro que até aqui, até eu aprender, eu limitei o meu filho com as minhas crenças. Mas quando eu comecei a perceber que eu estava a fazer isso, a partir deste momento eu quis simplesmente que ele seja livre. Eu quis simplesmente que ele vivesse aquilo que ele acredita. Hoje o meu filho fala comigo sobre coisas que não falava antigamente. E ele olha para mim e diz, mãe, o que tu achas? Eu digo, filho, olha, eu acho assim, assado. Mas faça o teu filtro. O que para ti é válido? Faz dessa forma se é mais válido para ti. E ele vai lá e toma a decisão. Eu não oprimo o meu filho mais. E o meu filho está a tomar decisões que hoje eu olho para ele. Ainda hoje estava a falar com o meu irmão sobre o meu filho. E o meu irmão disse, nossa, ele está decidido. Não é porque eu estou a empurrar o meu filho a ser decidida. É porque eu mudei. É porque eu me transformei. Não estou aqui a pressionar para ele ser. Ele simplesmente está a ver que eu simplesmente estou aqui como um pilar se ele cair. Um pilar que está a buscar todos os dias transformar o meu interior. Buscar a vida, viver uma vida autêntica, sim.
mas sem pressionar ninguém. Autêntica comigo, com a minha verdade. E é sobre isso. Eu gostaria muito de poder fazer com que todas as mulheres pudessem perceber isso de uma forma muito leve, de uma forma que traz uma clareza de podermos entender e dizer assim: nossa, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu tenho uma seguidora que eu até, antes de entrar na live, eu respondi a ela. Ela diz assim: nossa, não é fácil caminhar sozinha. E eu disse a ela que ela não precisa caminhar sozinha. Nós não precisamos caminhar sozinhos. Muitas das vezes o caminhar sozinho, ele traz muita confusão mental. O caminhar sozinho, nós estamos a pensar sempre dentro da nossa bolha, dentro da nossa crença, dentro daquilo que nos limitaram a pensar. E quando eu estou sozinho, eu não consigo ver outros pontos de vistas, não consigo ver outra estratégia. Por quê? Porque eu estou sozinha. Mas quando eu estou a caminhar com alguém, essa outra pessoa vê um outro ponto de vista. Essa outra pessoa vê uma outra perspectiva. E automaticamente pode ser uma perspectiva que vai me ajudar a ter clareza sobre o meu caminho. Então não ande só. Eu digo muito, não ande só. Jesus, quando mandou os discípulos para pregar, ele disse: olha, vai sem mochila, sem muda de roupa, mas vai de 2 em 2. Não era preciso ir com comida, não era preciso ir com muda de roupa, mas vai só de 2 em 2. Por quê? Porque quando cansar, o outro vai lhe servir como conselheiro, como pilar. Porque quando eu não estou sozinha, quando eu cansar, o outro vai tomar a rédea daquilo. O outro vai me ajudar a perceber os pontos de vista. Então é sobre isso. É sobre mulheres curadas curam. É sobre ser autêntica. É sobre curar o teu emocional para que tu não adoeças e depois não ter que pagar uma conta alta pelo fato de não ter olhado para ti com cuidado quando era devido. Nós precisamos parar para ter tempo para nós. Se nós não pararmos para ter tempo para nós, vã serão a nossa caminhada aqui nessa terra. Vã é a nossa caminhada. E eu, como mulher, não quero que a minha caminhada seja vã. Eu sei que alguém vai lembrar de mim pelas lives que eu fiz, pelas transformações que eu fiz, pelo atendimento que eu fiz lá na minha empresa, na loja. Eu sei que alguém vai lembrar de mim pelo impacto que eu gerei. Então, todas as vezes que tu viveres, vive com intensidade. Dê o teu melhor. Faz algo que tu realmente acredita que estás a fazer porque tu sentes que aquilo é teu. É tua entrega. A forma como o outro vai receber, isso não é um problema teu. Isso é problema do outro. Porque tu estás convicta com aquilo que tu queres entregar. E é sobre isso, sabe? Olá, Latimusa, não sei pronunciar. Meus amores, meia hora de live, falando um bocadinho sobre esse vasto tema, que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela cura terapêutica. Eu sou apaixonada pela cura da mentalidade humana. Olha a minha cadela, ela já está ansiosa para ir para a rua. Eu sou apaixonada por mulheres curadas, que curam, que levantam outras mulheres. Então, se tu puderes hoje, faça bem para ti primeiramente. Porque se tu não estiveres bem, tu não tens capacidade para fazer bem ao outro. Depois de tu estás bem, faça bem aos outros. Ame os outros, faça os outros sentirem a tua verdade, a tua conexão, que não tem como. E é sobre isso, eu termino esta live hoje, um bocado fora da hora, mas estava tudo bem. O importante é eu estar aqui. O importante é eu abrir o meu coração para vocês. O importante é eu conectar-me, entregar-me de verdade aqui para vos dizer, mulheres, nós precisamos olhar mais para nós. Nós temos pré-menstrual, nós temos várias fases. E essas várias fases, elas precisam ser olhadas com cuidado, com carinho, com amor. Porque se tu não olhares para as tuas fases,
onde elas são importantes para ti, desculpa, onde elas verdadeiramente vão trazer algum significado, alguma transformação, de nada vale. E é sobre isso. Que todos nós possamos encontrar a cura dentro de nós, transformar o nosso eu mais sagrado. Desculpa, meu Deus, o café é assim, gente. O café é assim, mas é assim, é no real, não tem como. Que Deus abençoe a todos nós e até amanhã. Espero que amanhã vai ser na hora.